Para auxiliar os professores da escola bíblica, eu vou dizer para vocês o que afirma a Declaração de Chicago a respeito da inerrância. O artigo 1 afirma artigos de afirmação e negação a respeito da inerrância. O artigo 1 vai dizer: afirmamos que as escrituras devem ser recebidas como palavra oficial de Deus. Negamos que a autoridade das escrituras provenha da igreja, da tradição ou de qualquer outra fonte. Artigo 2. Afirmamos que as Sagradas Escrituras são a suprema norma escrita pela qual Deus compele a consciência e que a autoridade das Escrituras está subordinada, a autoridade da igreja está subordinada das Escrituras. Negamos que os credos, concílios e declarações doutrinárias da igreja têm uma autoridade igual ou maior do que a autoridade da Bíblia. Artigo 3. Afirmamos que a palavra escrita é em sua totalidade revelação dada por Deus. Negamos que a Bíblia seja um mero testemunho a respeito da revelação, ou que somente se torne revelação mediante o encontro, ou que dependa de das reações dos homens para ter sua validade. Artigo 4. Afirmamos que Deus que fez a humanidade à sua imagem, utilizou a linguagem como meio de revelação. Negamos que a linguagem humana seja limitada pela condição de sermos criaturas a tal ponto que se apresente imprópria como veículo de revelação divina. Negamos ainda mais que a corrupção, através do pecado, da cultura e da linguagem humanas tenha impedido a obra divina da inspiração. Artigo 5. Afirmamos que a revelação de Deus dentro das Escrituras foi progressiva. Negamos que as revelações posteriores, que podem completar revelações mais antigas, tenham alguma vez corrigido ou contrariado tais revelações. Negamos ainda mais que qualquer revelação normativa tenha sido dada desde o término dos escritos do Novo Testamento. Artigo 6. Afirmamos que a totalidade das Escrituras e todas as suas partes, chegando às próprias palavras do original, foram por inspiração divinas. Negamos que se possa corretamente falar da inspiração, alcançando o todo, mas não as partes, ou algumas partes, mas não o todo. Afirmamos que a inspiração foi a obra em que Deus, por seu Espírito, através dos Escritores, nos deu sua palavra. A origem das Escrituras é divina. O modo como se deu a inspiração permanece, em grande parte, um mistério para nós. Negamos que se possa reduzir a inspiração à capacidade intuitiva humana ou qualquer tipo de níveis superiores de consciência. Artigo 8. Afirmamos que Deus, em sua obra de inspiração, empregou as diferentes personalidades e estilos literários dos escritores que ele escolheu e preparou. Negamos que Deus, ao fazer esses escritores usarem as próprias palavras que ele escolheu, tenha passado por cima de suas personalidades. Afirmamos que, artigo 9, afirmamos que a inspiração, embora não tenha otorgado onisciência, garantiu uma verdadeira e fidedigna em todas as questões sobre as quais os autores foram levados a falar, a escrever. Negamos que a finitude ou condição caída desses escritores tenha direta ou indiretamente introduzido distorção, falsidade nas escrituras. Artigo 10. Afirmamos que, estritamente falando, a inspiração diz respeito somente ao texto autógrafo das Escrituras, a qual, pela providência de Deus, pode determinar com grande exatidão a partir dos manuscritos disponíveis. Afirmamos ainda mais que as cópias e traduções das Escrituras são palavras de Deus na medida em que fielmente representam o original. Negamos que qualquer aspecto da fé cristã seja afetado pela falta dos autógrafos. Negamos ainda mais que essa falta torne inválida ou irrelevante a afirmação da inerrância da Bíblia. Afirmamos que as Escrituras, tendo sido dadas, artigo 11, por inspiração divina, são infalíveis, de modo que, longe de nos desorientar, são verdadeiras e confiáveis
em todas as questões que trata. Negamos que seja possível a Bíblia ser ao mesmo tempo infalível e errônea em suas afirmações. Infabilidade e inerrância podem ser distinguidas, mas não separadas. Artigo 12. Afirmamos que em sua totalidade as escrituras são inerrantes, estando isentas de toda falsidade, fraude ou engano. Negamos que a infabilidade e a inerrância estejam limitadas a assuntos espirituais, religiosos ou redentores, não alcançando informações de natureza histórica ou científica. Negamos ainda mais que hipóteses científicas acerca da história da Terra possam ser corretamente empregadas para desmentir o ensino das Escrituras a respeito da criação e do dilúvio. Artigo 13. Afirmamos que a propriedade do uso de inerrância como termo teológico referente à total veracidade das Escrituras. Negamos que seja correto avaliar as Escrituras de acordo com os padrões de verdade e erro estranhos ao uso ou propósito das Escrituras. Negamos ainda que a inerrância seja contestada por fenômenos bíblicos, tais como falta de precisão técnica contemporânea, irregularidades de gramática ou ortografia, descrições da natureza feitas com base em observação, referências a falsidades, uso de hipérboles ou números arredondados, disposição tópica do material, diferentes seleções de material em relatos paralelos ou uso livre de citações. Artigo 14. Afirmamos a unidade e coerência das Escrituras. Negamos que alegados erros ou discrepâncias ainda não tenham sido solucionados invalidem as declarações da Bíblia quanto à verdade. Artigo 15. Afirmamos que a doutrina da inerrância está alicerçada no ensino da Bíblia acerca da inspiração. Negamos que o ensino de Jesus acerca das Escrituras possa ser desconhecido sob argumento de adaptação ou qualquer limitação natural decorrente de sua humanidade. Artigo 16. Afirmamos que a doutrina da inerrância tem sido parte integrante da fé da Igreja ao longo da sua história. Negamos que a inerrância seja uma doutrina inventada pelo protestantismo escolástico ou que seja uma posição definida como reação à autocrítica negativa. 17. Artigo 17. Afirmamos que o Espírito Santo dá testemunho das Escrituras, assegurando aos crentes a veracidade da palavra de Deus escrita. Negamos que o testemunho do Espírito Santo opere isoladamente das Escrituras ou em oposição a ele. Artigo 18. Afirmamos que o texto das Escrituras deve ser interpretado mediante exegese histórico e gramatical, levando em conta suas formas e recursos literários, e que as Escrituras devem interpretar as Escrituras. Negamos a legitimidade de qualquer abordagem do texto ou busca de fonte por trás do texto que conduzam ao revigoramento, desistologização ou minimização do ensino ou uma rejeição das afirmações contra a autoria. 19. Artigo 19. Afirmamos que uma confissão de autoridade, infabilidade e inerrância das Escrituras é vital para uma correta compreensão da totalidade da fé cristã. Afirmamos ainda que tal confissão deve conduzir a uma conformidade cada vez maior à imagem de Cristo. Negamos que tal confissão seja necessária para a salvação. Contudo, negamos ainda mais que se possa rejeitar a inerrância sem graves consequências para o indivíduo, quer para o indivíduo, quer para a igreja. Depois ouça essa citação sobre a declaração de inerrância, sobre a declaração da inerrância da Escritura de Chicago de 1978, salvo engano, tá bom? Deus em Cristo nos abençoe.